Boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao sexto debate da 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. A pauta do debate de hoje é o futuro da energia. E participam deste debate a Juliana Freitas, que é arqueóloga, a Marijane Lisboa, socióloga e membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, e o Roberto Kishinami, coordenador sênior do Instituto de Clima e Sociedade. Eu quero, primeiro, agradecer muito o convite que vocês receberam e que aceitaram para vir nesse debate. E falta eu me apresentar, Célio Berman, professor do Instituto de Energia e Ambiente e coordenador do Grupo de Pesquisa em Governança Energética. Bem, eu vou novamente falar do tema do debate, né? Sobre o filme A Máquina do Petróleo, e um registro. Esse filme vai passar novamente no dia 9 de junho. E ele foi um filme, na minha percepção, bastante impactante do ponto de vista, né, do que envolve, né, e quais são as consequências da produção, da exploração e produção de petróleo e gás no nosso planeta. Eu quero também avisar que, no fim da nossa conversa, os debatedores estarão recebendo perguntas do público por escrito ao longo do debate. Então, vocês podem acionar os monitores na sala, que estarão com papel e caneta à disposição. Pensando no filme e fazendo um paralelo com o contexto da indústria do petróleo no nosso país, eu gostaria de, primeiro, fazer alusão a um levantamento que o meu grupo de pesquisa em governança energética ele fez, com dados da revista Forbes, com 20 principais atores globais da indústria de óleo e gás, e que indica, né, que todas, eu vou reforçar, todas as empresas têm como previsão de investimento continuar a investir fortemente na exploração e produção de petróleo, apesar da necessidade global de reduzir as emissões de carbono. Um exemplo dessa forma de encarar a redução, as mudanças climáticas, algumas dessas empresas indicam, nas entrelinhas, que vão reduzir as emissões de carbono nas suas operações. Outras falam em investir no desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de carbono. Essa alternativa ela apareceu com bastante destaque no filme, né, em função da tecnologia hoje disponível e da quase impossibilidade de se armazenar a quantidade de carbono que hoje é emitida, além também de prometerem investir em tecnologias de hidrogênio e outros combustíveis de baixo carbono. Outras ainda
prometem aumentar o investimento em projetos de energia solar, energia eólica, enfim. Mas a diretiva de aumento na exploração e produção de petróleo, ela está presente, pelo menos, nesse recorte das 20 principais produtoras de petróleo e gás. Um exemplo, no caso brasileiro, é o plano estratégico da Petrobras para o período 2023-2027, que prevê um investimento de 78 bilhões de dólares nesse período, sendo 83% investimento na exploração e produção de petróleo e gás. E apenas 4,4 bilhões, ou cerca de 6%, de investimento em alternativas, iniciativas de baixo carbono. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer para o debate, né, e eu faço essa pergunta para o Roberto, né, o que você acha desse panorama, né, a partir do filme que nós tivemos a oportunidade de assistir, desse panorama que eu tentei também resumir agora? Obrigado, Célio. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado aqui pela presença. Realmente eu não consigo enxergar exatamente vocês por causa dessa luz aqui nos olhos. Mas está baixo aqui. Deixa eu colocar mais perto da boca. Começando aqui, Célio, primeiro eu quero deixar claro que a minha impressão do filme é que ele é demasiadamente otimista, né? E é bastante eurocentrado também. Então, são coisas que a gente pode depois desenvolver. Mas, com relação à indústria do petróleo, na verdade, acho que nenhuma empresa dessas grandes, incluindo a nossa Petrobras, difere, tá certo, das outras. É como uma grande família em que todo mundo é muito parecido, tem as mesmas manias, né? E o DNA pesa bastante no caso da indústria do petróleo. Agora, também vamos colocar um pouco de contexto nisso pelo seguinte. Eu acompanho a Convenção Clima faz já uns mais de 30 anos, tá? Assim como todos aqui, acho que na mesa, com exceção, talvez, da nossa antropóloga. Mas, durante esse período todo, não houve nenhuma redução do consumo da queima de nenhum dos combustíveis fósseis, né? O que acontece com o carvão? O carvão está caindo nos Estados Unidos e está caindo na Europa. O consumo, a queima dele. No entanto, o que está acontecendo? Na Europa e nos Estados Unidos, ele está sendo trocado por gás natural. Então, o gás natural cresce na mesma proporção em que o consumo de carvão cai. E na China e na Índia, esse consumo explodiu, ao ponto que hoje 61% da energia consumida na China vem do carvão. Então, esse é um contexto geral. Dentro dele, a indústria do petróleo, ela se comporta, na verdade, da mesma maneira. Ela continua aumentando reservas, né, e continua explorando, produzindo mais, porque o mundo está consumindo mais derivados de petróleo. Tá? Eu acho que isso dá uma entrada assim, no tema, não, Célio? Só para dar tempo da gente pensar e formulando outras. Marijane, você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação à questão do petróleo? Gente, acabei de comer uma pipoca que me entalou aqui. Não é Covid.
Em relação ao filme, o que para mim foi uma novidade foi a decadência das indústrias, das grandes inglesas, e o começo dessa chegada de empresas chinesas e de outros países menores, o que significa menos ainda espaço político para, como eles comentam ali mesmo, para a sociedade inglesa interferir nesses destinos, porque se antes, pelo menos, eram grandes empresas inglesas e algumas públicas, né, e algumas privadas, isso complica muito mais o cenário, né? Inclusive essa questão, depois, se for embora, a gente vai ter que pagar indenização, etc. Só para continuar aqui nessa... Mas, sobre isso, eu quero dizer o seguinte, que não é diferente do comportamento das empresas inglesas, inclusive a BP, tá certo? Aqui na América Latina. Né? Então, um pouco do remédio, digamos, que eles têm aplicado também não é ruim nesse sentido. No sentido de que essa coisa que eles reclamam dos chineses, tá certo? É exatamente o que os ingleses fizeram em todos os lugares, o Oriente Médio, tá certo? Se você vai lá e falar, você vai ter que encerrar as atividades, etc. Tá certo? Opa, nós queremos aqui a indenização, tá certo? Né? Isso me lembrou a história do loteamento lá dos lotes, lá dos leilões dos lotes de petróleo no Foz da Amazônia. Mas aí a gente vai ter que devolver o dinheiro. Pois é. Né? Loteou antes, agora a gente já tem que arcar com isso. Eu queria perguntar também para a Juliana, né, se, embora a sua perspectiva de pesquisa não seja exatamente os hidrocarbonetos, se você gostaria também de acrescentar. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença aqui. Também agradeço ao professor Célio, né, que me convidou para estar aqui hoje. Bom, como o professor falou, eu não sou muito dessa área, porém, o que me chamou a atenção foi principalmente a forma que a sociedade mesmo, né, ela se estrutura a partir dessa máquina. E aí me chama a atenção, como arqueólogo, inclusive, que sítios arqueológicos que são desse tempo histórico, dada até marcada a presença de materiais, a inserção desses materiais, e, ao mesmo tempo, em alguns lugares aqui do Brasil, da resistência da inserção de produtos, de objetos, né, fabricados a partir, então, com derivados do petróleo. E quase sempre esses locais são os locais, que, inclusive, depois eu vou tratar um pouco mais, que esses territórios tradicionais, onde ainda se vê muito a questão das tecnologias tradicionais, né? Acho que é isso, por enquanto, professor. Juliana, eu vou aproximar, então, tua área de pesquisa agora, né, e fazer atenção ao fato de que 14% da produção mundial, né, na oferta energética, apenas 14% é energia renovável, enquanto que no Brasil é 45%. Né? Então, isso sempre é motivo de euforia, né? Permitindo que a presença dos combustíveis fósseis, gás e petróleo, aumente dentro da oferta energética. E aí, atenção, pessoal, eu estou falando de oferta energética, não estou falando de matriz energética, que foi uma forma que, inclusive, documentos oficiais, documentos da empresa de pesquisa energética, do Ministério de Minas, tem utilizado para se referir única e exclusiva àquilo que na literatura internacional se chama energy supply. Não tem energy metrics, né? Mas virou matriz energética, se fala de matriz energética agora a rodo, quando matriz significa entradas e saídas, né? A oferta e depois o que se faz com essa energia. Mas voltando para
esses 45% de energias renováveis na nossa oferta energética. A gente pode considerar essas energias como energias limpas? Bom, professor, está aí uma grande questão, né? Bem, eu sou, então, uma arqueóloga e atuo principalmente, para quem não sabe, né, dentro da arqueologia você tem uma área de trabalho que é a arqueologia acadêmica, né? E a arqueologia que é voltada, inclusive, para licenciamento de empreendimentos econômicos diversos. Então, grande parte de todos os colegas, inclusive aqui tem alguns hoje, que atuam nessa área porque é a que mais absorve profissionais no Brasil. Então, a gente acaba lidando com vários tipos de realidades e de estudos voltados a esse licenciamento de empreendimentos. Já faz cerca de 10 anos que empreendimentos voltados à geração de energia a partir de fonte eólica é mais costumados para nós que atuamos nessa parte. Então, desde 2010, eu me desloquei para fazer um trabalho no sudoeste da Bahia, numa região conhecida como Alto Sertão da Bahia, mais precisamente Caetité, ali, região. E aí eu quero só fazer um adendo, porque Caetité já é um lugar que não é qualquer lugar, porque lá nós já temos a questão da exploração do minério de ferro, né, por um grande grupo multinacional, e temos a atuação das indústrias, né, brasileiras nucleares, lá, a INB, com a exploração de urânio em um dos distritos lá de Caetité, que é Maniaçu. Então, eu fui para lá e acabei participando desses estudos da equipe técnica, né, que desenvolveu os estudos arqueológicos para a implantação do complexo eólico Alto Sertão 1, 2 e 3, né, implantados originalmente pela Renova Energia e, hoje em dia, já foram vendidos para outras empresas. A partir disso, então, a pergunta que o professor faz sobre a questão da energia limpa é engraçado, porque em 2019, quando eu estava fechando a minha dissertação, mesmo sem tateando ainda essa temática, um dos subitens do capítulo final é o que pode sujar essa energia limpa. E eu escrevi isso por quê? Por causa diante da realidade que eu encontrei no território do Alto Sertão. Então, o que eu encontrei? Encontrei diversas comunidades, né, quilombolas não certificadas, né? Então, você tem que considerar que, para empreendimentos voltados à geração de energia eólica, você precisa de extensos territórios para você conseguir alcançar a capacidade, né, energética esperada, almejada. Então, são vastos territórios que são ali almejados por esses empreendimentos. Mas estamos falando de território, só que o território não é só um lugar que tem recursos naturais, também território enquanto espaço habitado, território humano. E aí você pega toda a trajetória do processo histórico dessa região do Alto Sertão da Bahia, que depois nós podemos falar mais com detalhes, né? Então, é um processo violento, desde a reformulação dos territórios indígenas, no século XVI, implantação de currais, ou seja, fazendas destinadas à pecuária, à policultura, aonde, inclusive, foram inseridas, então, diversas populações africanas para serem escravizadas, depois seus descendentes, né? Então, existe todo um processo histórico naquele território, né? E como e por que essas pessoas, ou por fuga, ou por não ter aonde ir, acabou indo se instalar justamente naquela época onde era um território que ninguém queria, era terra que ninguém queria. Lembrando que, em 1850, tem a Lei de Terras, que vão proibir as pessoas negras de terem um pedaço de chão nesse Brasil. Então, essas pessoas foram para os piores lugares naquela época. Topo de morro, base de vertentes, Pirambeira, os piores lugares, e lugares bem longínquos. E, né, não sei o quanto que vocês
estão aí por dentro, mas nós temos, né, os atlas de potencial eólico, o Atlas da Bahia mesmo, né, feito pela Coelba, por exemplo. Então, quando você pega esse mapa de potencialidade eólica e sobrepõe aonde já consta territórios quilombolas não certificados, mapeados, é muito triste. Por quê? Porque, na verdade, esses empreendimentos vão vir novamente com uma nova frente de colonização. É mais um efeito sobre essas pessoas que ainda sofrem os efeitos da colonização primordial ali, primária, né? Então, assim, eu conheci muitas pessoas dessas comunidades, convivo com elas, né? Desde 2010, então. Então, eu fui, no mestrado, fazer a pesquisa com uma comunidade dessas, chama Cristina. Essa comunidade, então, ela não é certificada, né, pela Fundação Palmares. Lembrando também que territórios homologados pelo INCRA no Brasil é uma brincadeira, uma falácia. Você tem, acho que, menos de 4% de territórios realmente homologados aqui no Brasil. Então, quando esses empreendimentos chegam nesses territórios, né, em busca da implantação desses empreendimentos, né, de fontes renováveis, que é por uma coisa boa, mas a questão, o que suja para mim tudo isso, é o processo como isso está sendo feito aqui no caso do Brasil. Existem em várias partes do mundo, mas posso pegar Brasil, posso pegar essa região de Caetité, por exemplo. Então, você conhece pessoas que, inclusive, vivem bastante, né? Elas, lá, a média assim, é de 100, 105 anos. Eu conheci uma senhora que poderia ter chegado até 115 anos. Então, assim, são pessoas que não são de sair dos seus lugares. O seu território realmente é o seu lugar significativo. É o seu lugar certo, como elas mesmas disseram. Então, imagina um empreendimento, porque o empreendimento de energia eólica não é só os aerogeradores, como a gente viu, né? No caso ali é onshore, offshore. Eu trabalho com já os parques em território, né? Então, assim, imagina que não é só os aerogeradores, subestações, acessos internos, externos, redes de média tensão, linhas de transmissão. Então, para entender isso, o que eu fui fazer? Eu fui estudar, dentro da arqueologia, dentro da perspectiva da arqueologia, a questão de paisagem e território. Na questão de território, a história de formação do território. E da paisagem, um pouco ali, pegando vários autores de várias áreas, principalmente o Ingold, né, onde ele vai falar que existe, então, uma questão que a pessoa ela também faz parte da paisagem, assim como a paisagem faz parte dela. Então, quando você instala um parque eólico, assim, e tem, né, eu sei que existem vários parâmetros e leis sobre distanciamento da casa, porém, lá no Alto Sertão, está lá para todo mundo ver, gente. Existem aerogeradores, mais de um, inclusive, muito próximos das casas das pessoas, né? Então, assim, a vida delas realmente mudaram muito. As transformações entre as pessoas da comunidade, da leitura dela do que é o território, do que é a terra, de propriedade, todas as práticas, né, e relações que eram coletivas, decisões coletivas, são individualizadas, né? Então, e fora que esse processo de licenciamento ambiental, por exemplo, também é falho em vários momentos, de várias maneiras, né? Então, se você é uma comunidade igual a Cristina, que não é certificada, primeiro, as abordagens, como as pessoas da equipe do fundiário, por exemplo, vai lidar com essas pessoas, é sempre de forma individualizada, nunca coletiva. Os preços, né, das indenizações são irrisórios. Os contratos são absurdos. Eu tive agora contato com alguns contratos que é assim, eu tenho 50 anos sobre o poder aqui de usar a sua terra. Se eu quiser, eu continuo usando automaticamente. E se você não quiser mais, você tem que pagar uma multa milionária. Isso é para a senhora Maria, que mora lá na comunidade, a 70 quilômetros do núcleo urbano de Caetité.
que não teve assistência nenhuma, né? Então, fora que, se você não conhece o território e como as pessoas realmente convivem e vivem dele, como ele é a sua base de vida, acontece, como já aconteceu em Caetité, das pessoas, né, de terem sido instalado um parque próximo de uma comunidade não certificada, aonde as casas dessas pessoas praticamente todas construídas a partir da técnica construtiva do pau a pique, que eles chamam de enchimento. Ao fazer dinamitação lá em cima do morro, a casa de uma dessas pessoas ruiu e veio abaixo, que, por sorte, não existia ninguém da família dentro. Então, e aí esse processo, cada vez que eu estudo mais, e inclusive eu queria agradecer porque o professor Célio, nas disciplinas dele, me ajudou muito e espero me ajudar mais ainda, que é entender então como se dá esse processo, porque aí parece que é o licenciamento ambiental, mas não, é um processo que sai inclusive lá da autarquia do governo, que é a ANEEL, né? Passa pela empresa de pesquisa energética. Então, o que está errado nisso? Por que tem pessoas ficando doentes? Por que tem pessoas morrendo nessas comunidades? Por que a vida dessas pessoas estão sendo transformadas? O que um aerogerador faz com você quando você mora muito perto dele, por exemplo, e o barulho, por exemplo, é um barulho constante para um senhor de idade de 80 anos que nunca saiu do seu território. Então, assim, coloquei essas coisas, existem milhares de outras coisas que eu poderia falar para vocês, mas agora eu vou ver se o professor não quer falar outra. Obrigado, Juliana. Marijane, você como socióloga, não querendo distanciar o Roberto como físico, né, das questões que foram levantadas, né, mas em relação a isso que a Juliana ela relatou, né, a gente tem também as hidrelétricas no nosso país cuja referência, o tratamento social é muito similar, né? O que você pode dizer a respeito? Que nós trabalhamos juntos, né, Célio? Quer dizer, até eu falei um comentário inicial assim, que falar de limpo e sujo para a natureza é um negócio completamente absurdo. Isso é um critério nosso, né? A casa está limpa, a cozinha está limpa, etc. A natureza não é limpa nem suja, né? Agora, empreendimentos, tecnologias podem ser... e o renovável e o não renovável também se refere a aquilo existir, poder ser reproduzido ou não, né? Então, assim, não, o que você contou aí é muito parecido com o que a gente enfrentou e enfrenta na construção de qualquer hidrelétrica, né? Aí vem esse papo, é renovável e é limpa. Sim, mas acontece que destrói, entende? Um sistema de um rio, né, onde tem animais que se reproduzem, peixes, etc., tarará, destrói comunidades que vivem daquele rio, né? Quer dizer, tanto os povos indígenas como comunidades pescadoras, etc., etc., né? Quer dizer, e ainda destrói as cidades perto, porque eu tive o azar, não sei se é sorte ou azar, de ver Altamira antes de Belo Monte. E hoje eu não acredito no que eu vejo de contar e o que aconteceu com a cidade. Quer dizer, do ponto de vista sociológico, né? Você tem um aumento da pobreza, uma piora em todos os serviços oferecidos, né? Quer dizer, saúde, educação, tudo fica inferior ao que era antes, e muito inferior ao que era antes, né? Há um aumento de criminalidade, uma população que é atraída para participar da obra e que depois não tem o que fazer, que começa a desmatar, começa a entrar no crime, começa a atacar as comunidades indígenas. Elas são também abaladas e destruídas por todos os sistemas possíveis, inclusive de corrupção das suas lideranças, de compras de uma, jogar uma contra... Ou seja, se há um exemplo assim de desastre total, são as grandes obras, né? Hidrelétricas, mineração em grande escala, transposição do Rio São Francisco. Não tem uma delas aí que a gente possa dizer, né, que redundou em benefícios para a população local, né? Agora, você queria que eu falasse mais sobre hidrelétricas ou outra coisa qualquer? Eu estou reservando uma outra pergunta para você. Eu estou supondo. Mas eu queria ouvir também
do Roberto, né? A sua experiência desde eu tenho uma coisa que eu queria falar para vocês antes, né? Que o Roberto tome a palavra. O Roberto, ele foi o primeiro e único, até hoje, representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Política Energética. É claro que enfim, mas com essa percepção ambientalista. Não que não exista hoje, né, enfiados lá na cadeira da sociedade civil, né, pessoas como representante do agronegócio, está lá hoje na representação da... Mas o Roberto, no primeiro conselho, ainda no governo FHC, precisa-se dizer, né, ele foi indicado, né, para ser o representante. Na época, ele era diretor do Greenpeace. Né? E, depois disso, eu acho que é um momento também de chamar a atenção, depois disso, nos 2 governos Lula, não teve representante da sociedade civil. Tá. Mas então, eu não tive nenhuma culpa nisso, tá? Não tive nenhuma culpa. Mas, Roberto, por favor. Não, no caso aqui de comentar eólicas e mesmo solar, né, fotovoltaica e fósseis, eu não quero dar a impressão de que a gente é mais contra, digamos assim, uma coisa do que... Né? Eu acho que fósseis, de qualquer maneira, elas têm que acabar o mais rápido possível, tá certo? Que tem problemas com as eólicas, sim. O instituto em que eu trabalho, o Clima e Sociedade, ele financia entidades da sociedade civil. E, no Nordeste, na verdade, tem uma série de entidades que a gente financia que trabalham exatamente em apoio a comunidades que são impactadas pelos empreendimentos eólicos. Isso é bastante forte em vários lugares, Bahia é um deles, mas na Paraíba mesmo, que é um lugar relativamente pequeno em termos de empreendimentos fósseis, teve lá uma atividade grande com as mulheres, né, da Marcha das Mulheres, da Serra da Borborema, que é uma região ali bastante organizada, em que elas denunciam os vários tipos de erros, na verdade, que existem não só no momento de construir, mas mesmo antes, na hora de chegar e apresentar para as pessoas o empreendimento. Né? As empresas são muito sacanas, né? Safadas, não tem outro termo, é uma coisa bem feia mesmo o que eles fazem. Agora, são coisas, ao meu ver, que estão, digamos, no DNA da economia. Né? A gente tem um problema, porque a economia em que a gente vive, todos nós, na verdade, tem vários elementos que foram construídos ao longo do século passado. Tá? Coisas locais do tipo racismo, sexismo, tá certo? Estão presentes na gente. Né? É por isso que a gente tem que ser, na verdade, para poder transitar disso para alguma coisa melhor, tá certo? Então tem que ser antirracista, não basta aquela coisa de não sou, né? Não, tem que ser anti para poder superar. No caso ainda da economia, eu acho que tem uma série de coisas que são bem marcantes. Quer dizer, no caso desses empreendimentos eólicos, dá para identificar que as empresas, apesar de terem o seu portfólio de coisas renováveis, etc., tem as práticas e tem os preconceitos, tá certo? Que são comuns, na verdade, a toda a indústria, inclusive fóssil. O que significa isso? Significa, na verdade, que, se a gente quiser realmente avançar, tá certo? Para superar essa crise climática, inclusive, nós temos que ir adiante, nós temos que avançar, né?
no sentido de olhar o conjunto dos nossos comportamentos, nossas práticas e valores, tá certo? Para poder chegar em alguma coisa melhor do que a que a gente tem hoje, né? Com relação ainda à crise climática, tá certo? Ela é claramente não uma crise da natureza. A natureza vai sobreviver perfeitamente a isso e tá certo? Pode seguir, mesmo sem a gente. Isso não vai abalar a natureza. Não é também uma coisa de natureza geológica ou qualquer coisa assim. Ela é claramente uma crise, vamos chamar de civilização. Essa civilização que a gente construiu no último século. Vai levar o quê? Vai levar, depende. Se a gente continuar demorando a reduzir as emissões e continuar aumentando, como a gente está aumentando, tá certo? Vai ser muito pior do que o quadro que está pintado aqui. É por isso que eu falo que isso aqui, que foi mostrado no filme, é otimista. Tá certo? Internacionalmente, se acordou que 1,5 grau, né, seria um limite seguro. Por que isso? Porque todas as ferramentas que a gente tem para construir cenários climáticos globais mostram que 2 é um limite assim de, digamos, de ignorância. Para cima de 2 graus, nós, na prática, não sabemos o que acontece. Quando, onde, tá certo? Como. É tudo um borrão acima de 2 graus. Tá? Por essa razão é que vão ficar no terreno seguro, 1,5, tá certo? Mas não é um número que tenha toda a clareza. Tem coisas que estão acontecendo agora com 1,1, tá certo? Que não estavam previstas ali na maior parte dos cenários climáticos. Tá? Então, e nós estamos, na verdade, com 1,1 indo para 1,2, né? E todas as promessas que foram feitas no Acordo de Paris levam a temperatura acima de 3, como foi colocado aqui, 3,6. Ou seja, nós estamos falando bastante, nós estamos assinando coisas, mas não estamos fazendo nada. Na prática, continuamos a emitir cada vez mais. Tá? A cada verão, essas coisas vão piorar, tá certo? Então, tem coisas que estão instaladas em termos de crise climática que não vão desaparecer mais. Elas vieram e vão ficar. Tá? A maior parte, na verdade, dos processos que estão dentro dessa área climática, né, elas são irreversíveis. Não são coisas assim que vão parar de fazer alguma coisinha e tudo volta. Não. A gente vai ter que parar, vai ter que reduzir emissões e as coisas que vieram, elas vão ficar. Essa coisa tem que ficar muito clara para todo mundo. Tá certo? Bom, mas senão ninguém vai... Roberto, obrigado pela essa dose de pessimismo realista, que você nos traz. Né? Tem, hoje, no debate climático, tem 2 clubes, né, que estão em voga. Né? O primeiro é dos otimistas, né, aqueles que acreditam, né, na possibilidade de parar e de reverter a situação atual. Né? E os outros, né, nos quais eu me incluo o Roberto, né, nós somos os alarmistas, aqueles que ficam desenhando, né, o inferno para poder chegar aos céus. Né? Mas é preciso, e a ciência ela precisa identificar a realidade que nós estamos passando. Né? Eu queria perguntar para a Marijane, a Juliana citou, né,
o urânio em Caetité, né? Eu queria perguntar para a Marijane, né? A energia nuclear, ela hoje aparece como alternativa para a descarbonização, né? Com o conhecimento que você tem, o acompanhamento que você tem da questão nuclear no nosso país, né? O que você pode dizer a respeito? Bom, primeiro, eu conheço Caetité, né? A gente esteve lá numa audiência pública, há muito tempo atrás, né? Estive lá com a população afetada. E o problema nuclear é justamente esse. A gente pensa, às vezes, em usina nuclear, né? E em acidente nuclear, e, às vezes, a gente pensa também no que fazer com rejeito nuclear. Mas é que o problema começa na mineração. Então, a gente tem que sempre pensar no ciclo, aprendi isso com a Fernanda Janazzi, né? O ciclo do combustível nuclear, né? E aí, assim, é uma desgraça já a mineração. Por melhor que seja ali, não é melhor que seja, tá certo? É uma empresa estatal e controlada por militares, né? Então, assim, a poluição ali, a contaminação é enorme, a população é afetada. Tinha época que não tinha água, tinha que trazer água em carro-pipa, vocês imaginaram? Aí, produtores de queijo, de não sei o quê, ninguém queria comprar, porque dizia um pedaço ali do urânio, do não sei o quê. As casas rachavam quando explodiam, né, para separar o minério. Tem aquela liberação de como é que chama o gás, Célio? Que tem um nome lá, libera na hora que explode, que assim, é muito perigoso. Claro, ele se dilui rápido, mas ali é grave. Enfim, agora, essa história de ficarem dizendo que o nuclear é alternativa, essa eu acho realmente incrível, porque se nada pode ser uma alternativa ao fóssil, do ponto de vista da quantidade, eu acho que essa é a questão fundamental, entende? Para ser pessimista ou otimista, né? É assim, não vai dar para substituir todo o petróleo, carvão e gás por eólica, solar, etc. Não vai dar. Então, se a gente quiser ser realista, a gente tem que começar dizendo o seguinte: vai ter que diminuir a escala de produção. Escala de produção e de consumo. Para isso, precisa escolher o que é prioritário. A gente viu aqui a quantidade de coisa não prioritária. Quer dizer, é uma sociedade de consumo, é uma sociedade que consome em grande quantidade, joga fora. Tá certo? Nossos celulares vivem quanto tempo? 3 anos, 4 anos, etc. Né? E é uma parte que consome e a outra morre de fome. A gente tem 1 bilhão de pessoas morrendo de fome no planeta. Tá certo? Então, em primeiro lugar, é isso. Não vai dar para substituir uma coisa por outra. Mas eu ainda acho que, quando dizem, não, em vez de petróleo, solar, eólica, etc. Agora, nuclear nunca foi uma alternativa real do ponto de vista de fornecer energia suficiente. Todos os programas nucleares surgiram para esconder os seus programas militares, porque é antieconômico nuclear. Quer dizer, o que significa extrair, construir uma usina, com todo o cuidado que tem que ter, porque, se tiver um acidente, volta e meia tem, é catastrofal, tanto que nenhuma usina é financiada, tem seguro, nenhuma usina nuclear tem seguro, para a gente ter uma ideia de que é um negócio inseguro. Entende? Né? E depois, quando ela termina, o que é que faz? O famoso descomissionamento, nome elegante. Desmonta aquela cacarecada toda cheia, irradiada, leva para um lugar em terra. Se a gente pensar aquele acidente com Césio, que eram uns negocinhos desse tamanho, deu não sei quantos quilômetros de terra enterrada ali, de roupa, das coisas, de objetos, de madeira, da casa das pessoas. Então, assim, é antieconômico. Por que se mantém esse projeto? A gente olhar agora no Brasil, continua sendo prioridade. Li outro dia que é prioridade do governo Lula terminar a Angra 3. Se terminar a Angra 3, vai aumentar aquilo que eles chamam matriz, vai aumentar a participação da energia nuclear em 2%. Quer dizer, faz algum sentido isso? A não ser que nós temos nossos militares que estão construindo submarinos, que têm um reator que é nuclear, que tem uns que sempre têm o plano de que um dia a gente pode ter bomba atômica. Imagina, a gente pode ser uma Coreia do Norte. Olha só o respeito que o mundo tem pela Coreia do Norte. Entende? Então, não importa se a população vive em campos de concentração, trabalhando, vivendo na pior possível, mas as pessoas têm medo da Coreia do Norte. E aí o plutônio que sai da usina nuclear, etc., vai ser a matéria-prima para a bomba atômica.
né? Então, eu acho inacreditável dizer que é uma energia limpa, um negócio que deixa um rejeito, que pode durar, no mínimo, 100 mil anos de meia-vida. Olha que coisa limpa, né? E que, na melhor das hipóteses, não causa um acidente. Mas, se causar um, são gerações de câncer, né? Tem dois casos, né? Chernobyl e Fukushima. Os mais conhecidos. Mas, se a gente entrar na Agência Internacional de Energia Atômica, tem pilhas e pilhas de outros acidentes menos graves e com constatação médica de que toda a população que mora em volta, entende, tem uma incidência muito maior de cânceres do que o resto. Não vamos esquecer, além de terminar a Angra 3, né, um projeto que, desde 2010, né, ele está sendo previsto, que é, imaginem vocês, no Médio São Francisco, né, que é uma usina na represa de Itaparica, né, com 6 reatores de 1.100 megawatts, né, 6.600 megawatts, né, que vão precisar, para poder refrigerar a usina, vão precisar de mais da metade da vazão mínima do Rio São Francisco. Quer dizer, vai ter época, setembro, outubro, né, em que não vai ter mais água para consumo humano, né, não porque vai tirar a água, né, é que ela vai precisar estar disponível 24 horas por dia para passar, para resfriar os reatores e voltar para o Rio São Francisco, né, com 5 graus acima do que a biota ela hoje comporta. Ou seja, além desse consumo de água, também, né, a redução de peixes, a redução de plantas aquáticas em função da operação de uma usina desse porte, né? Mas está ali, tá? É uma usina que tinha sido já projetada no segundo governo Lula, né, na época em que era ministro da Ciência e Tecnologia, né, aquele que foi depois candidato à presidência e que morreu num acidente em Santos, e sendo substituído pela Marina. Como é que ele chama? O Eduardo Campos, isso, o Eduardo Campos, que era, né, pernambucano e mentor desse projeto, né? Mas, Roberto, você também, acho que você tem a dizer sobre essa questão. Acho que nuclear, é claro, não é alternativa nem é necessário, na verdade, né? Em termos assim de potencial energético para o país, a gente tem, mas o potencial eólico que a gente tem só no Nordeste, na região Nordeste, é uma coisa da ordem de 400 gigawatts, né? Só em áreas conhecidas. É claro que tem que fazer com cuidado, né? Não dá para ir como a Juliana está mostrando, de qualquer jeito, né? Tem que usar isso de maneira inteligente e provavelmente com novos modelos também de negócio, incluam as comunidades, tá certo? Dentro do processo, né? Aliás, estão com a energia solar fotovoltaica, né? Estão demandando, na verdade, um programa social de geração distribuída que a gente tem apoiado. E aí várias entidades têm trabalhado nisso. Agora, somar o potencial eólico, 400 gigawatts, com o de solar fotovoltaico, que
dá mais 700, pelo menos. Então, a gente tem 1.100 gigawatts só dessas duas fontes e numa única região. Para ter uma ideia do que isso significa, é só olhar o total de capacidade de geração que a gente tem dentro do sistema elétrico brasileiro. Tudo somado, hidroelétrica, termoelétrica, eólica, solar, etc., é uma coisa da ordem de 192 gigawatts. Então, o que a gente tem já hoje, tá certo? Dá 192. Se você pega esse potencial para cima de 1.000, né, é óbvio que tem fontes suficientes para o Brasil se resolver em termos de oferta de energia. Agora, vai ter que usar as fontes de maneira inteligente, ao meu ver, né? Uma das coisas é pegar, por exemplo, a cascata de hidrelétricas que a gente tem, em toda, principalmente concentradas aqui na região sudeste centro-oeste, né, e usar de maneira diferente. Elas foram construídas originalmente para gerar energia, então, o máximo de energia, né? Isso ainda é feito, isso ainda acontece hoje, quer dizer, você esvazia o reservatório, tá certo? Porque precisa gerar energia e aí, se não está chovendo e tem água armazenada, tudo bem, vão gastar essa água, né? Mas já dá para começar a mudar o uso desses reservatórios, tá certo? Vamos usar de maneira que eles sirvam, na verdade, só para compensar as variações que tem na eólica e solar, porque a eólica e solar tem essa variação durante o dia, tá certo? Né? E aí você usa o reservatório, a capacidade do reservatório, só para fazer essa compensação, né? Só não, porque tem o fluxo natural do rio, é claro, aí o fluxo natural vai estar gerando energia, né? Mas é bem menor do que é hoje, né? Do que seria bem menor. Isso para dizer, então, que não precisa do nuclear, tá certo? E, no caso que a Marijane colocou de reduzir o consumo, né, porque não seria possível substituir todo petróleo e gás, que são fósseis, é verdade, a gente vai ter que reduzir. Mas precisa levar em conta também o seguinte, que tem um ganho de rendimento quando a gente sai do fóssil e vai para, por exemplo, o elétrico, né? Motores elétricos têm um rendimento, uma taxa de conversão de energia em trabalho da ordem de 95%. Tá certo? Do outro lado, um motor a combustão interna, ele usa, na verdade, alguma coisa como 20% da energia que está no combustível para se transformar em movimento. É atrito, no fundo, vai embora essa energia, tá certo? Na forma de calor, de ruído, poluição, etc. E o que vira trabalho mesmo útil é 20%. Tudo bem, pode ser 23%, né? Não... Pois é, mas... né? Vamos deixar só nessa faixa de 20% para ter uma ideia, que a gente está falando de 20% num caso contra 95% no outro. Tá certo? Então, migrar do motor, por exemplo, a combustão, né, do fóssil para o elétrico, tem um ganho de rendimento. Tá certo? O que permite, na verdade, uma... Então, precisaria ter mais eletricidade e fazer a conversão de vários usos, né, para o elétrico. Eu acho que faltou uma coisa no físico aqui. Não, vocês acabaram bagunçando todo o meu roteiro, né? E aí eu sou obrigado a adiantar uma outra questão que eu quero colocar para vocês, que é em relação às dificuldades de inserção do carro elétrico no nosso país, né? Nós estamos assistindo um processo acelerado no norte global, né, de produção e de substituição dos motores a combustão interna
pelos carros elétricos, né? E aqui no Brasil a gente tem uma condição extremamente interessante, mesmo com todos os problemas da eletricidade, como nós já vimos no debate de hoje, né? De qualquer forma, a eletricidade, 66% produzida pela água, né? Não é combustível fóssil, né? Para produzir eletricidade. Mas por que essa dificuldade? Aparentemente não é uma questão de custo. Não é uma questão de custo. Porque se fosse um custo, né, por que o custo do carro elétrico no Brasil é tão superior ao que está sendo hoje praticado nos países do norte global, né? O que é? E apenas para colocar uma pimenta na história, será que não é o lobby da cana-de-açúcar, o lobby do etanol, que está impedindo que a eletrificação ela alcance a dimensão, fazendo com que a gente, num prazo bastante reduzido, a gente seja o único país a rodar com motor a combustão interna e, mesmo tendo etanol, né, na mistura com a gasolina, a gente não tenha mais fabricante de peças para poder manter o parque de automóveis e de veículos no Brasil, porque ele vai ser o único que vai estar mantendo essa forma de mobilidade. A minha resposta acho que é bem provocativa, mas é simples. Tudo isso, na verdade, se deve ao quê? Se deve ao fato de que a gente vive num país capitalista, tá certo? Faz tempo, né? Só que é um capitalismo preguiçoso. Esse é um problema que a gente tem aqui. Por quê? É uma herança colonial. Tá? Entre as várias possibilidades, o que é que se escolhe sempre? Aquela que implica, no fundo, em menos trabalho. Por quê? Porque o trabalho é alguma coisa que interessa ao povo, às pessoas. Trabalho, renda, tá certo? Essas coisas interessam às pessoas, à população. No caso, por exemplo, carro elétrico. Por que não está andando o carro elétrico no Brasil? Por que a gente está importando o carro elétrico? Não? Porque falta alguma coisa aqui para construir o carro? Não. A gente tem uma das melhores fabricantes de motores elétricos no Brasil. A gente produz aço. É capaz de fazer rolamento, fazer tudo que precisa para o carro. Tá certo? No entanto, não fazemos. Preferimos importar. Não importa de quem. Da China está vindo muito carro. Né? O que precisaria para ter um carro elétrico aqui? Simplesmente permitir que carros elétricos fossem desenhados, projetados, construídos e licenciados aqui. Só isso. Por que não se faz? É o lobby, mas é o lobby da preguiça, é o lobby que evita criar emprego, trabalho, renda. Tá certo? É isso que está acontecendo. O lobby que foi feito para o carro, o que foi? O tal carro popular aqui, que, né, dá desconto para esses carros que nem vão ser populares, cá entre nós, tá certo? Porque o povo não tem grana para comprar esses carros, sinto muito. Tá? E não vão ser bons carros. Né? Então, no caso da indústria automobilística, acho que é bem particular a situação, tá certo? Precisaria ter um choque de... Eu lembro do seguinte, quando começou a aparecer...
O Japão investe em carro elétrico. Ele está fazendo o quê? Alguma coisa precisa perguntar lá para a Toyota, tá certo? Por que ele está preferindo fazer essa coisa de híbrido? Não é? Mas, de qualquer maneira, pesquisa. O que eu estou dizendo é que, no caso do Brasil, a gente poderia fazer uma coisa mais simples e direta. Agora estão aparecendo algumas motos, por exemplo, elétricas, feitas aqui. Né? O que eu acho que é um bom sinal. São coisas de mostra de vontade, criatividade, etc. Mas a gente poderia avançar para o carro também. O carro deixou de ser aquela coisa complicada que era do século passado. Tá? O carro é basicamente uma fonte de energia, uma coisa que faz girar uma roda. Né? Claro, precisa ser seguro, precisa ser isso, aquilo, tal, tudo bem. Tem. Tudo bem. Eu acho que o descarte de bateria é um dos problemas que a gente tem que investir. E a gente tem capacidade para pesquisar isso. E tem outra coisa que a gente precisaria também estar olhando, que é o seguinte, é a mineração. Tá? E a mineração não só tradicional, mas eu já vi as propostas que foram colocadas no IBAMA de mineração do fundo do oceano. Fala disso, tá certo? Que é a nova fronteira, na verdade, da mineração. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar e colocar cérebros, etc. Tá certo? Mas fugir da preguiça. Posso comentar esse negócio de carro? Eu estou nervosa já com isso. Não tem sentido a gente ficar discutindo como é que substitui um carro por outro. Carros individuais, pessoais, para andar, é um absurdo do ponto de vista ambiental, social, urbano, etc. Se nós devíamos estar discutindo alguma coisa em termos de mobilidade, que é esse o termo correto, né? A gente tinha que estar discutindo como diminuir os trajetos que as pessoas têm que fazer, principalmente as pessoas mais pobres, que têm que morar em áreas mais desvalorizadas e vir para outras, etc. Né? Então, assim, eu acho que toda essa ideia de trocar o carro movido a combustível fóssil por carro elétrico ignora, na verdade, primeiro, esse problema fundamental. Segundo, mineração. Toda mineração, né, por melhor que ela seja mais sofisticada, ela tem danos ambientais, a Juliana contando aí. Não tem, quer dizer, que ideia é essa que a gente tem para o futuro? É continuar extraindo deste planeta, já que vamos parar de extrair fóssil, porque isso aí vai acabar, isso aí está causando mudanças climáticas, etc. Vamos extrair todos os minérios que tem para continuar produzindo todo esse monte de cacarecagem que a gente agora joga fora depois de algum tempo. Linhas novas de carros, todos os anos, que a gente joga fora. Gente, é insistir na mesma coisa, só trocando uma de lugar. O jogo continua o mesmo, só que eu tiro isso daqui e troco por esse aqui. E aí, hein? Percebida. Quer dizer, mineração no fundo do mar, Bob, a gente está falando dos problemas que tem de mineração, de extrair petróleo no mar. Agora vamos minerar no mar, só que vai ser legal, porque a gente vai fazer esse... Não, então vamos parar. Então, assim, eu acho que lítio, bateria de carros, lítio. O Brasil parece que tem a 5ª ou 6ª reserva mundial, etc. O nosso caso parece que não é o pior, porque o pior é quando você extrai lítio de salinas, né? Mas, de qualquer forma, é mineração. É mineração muito grave. Toda mineração traz impacto. Quer dizer, por isso é que eu disse que a questão fundamental é a gente pensar assim, como vamos viver com menos recursos naturais? Como vamos viver com menos? Não é que vamos viver sem nada, isso é impossível. Mas a entropia que nós estamos vivendo, por isso que eu falei físico aqui, entende, físicos, a entropia que nós estamos fazendo é alta entropia. A gente extrai tudo rapidamente, consome tudo e joga e vira nada ali do lado. Não é? Vamos tentar viver com menos entropia, com menos desgaste dos recursos naturais. Isso significa repensar prioridades. Então, o problema do transporte, eu não vou trocar a gasolina pelo lítio. Ah, que bom, ótima solução. Aí vou cavar lá não sei aonde para tirar o lítio. Não, como eu posso não precisar de tanto carro?
como é que eu posso fazer as pessoas se mobilizarem de um lado para o outro de uma maneira mais razoável? Quer dizer, no fundo, eu penso o seguinte, que tem um vício que aparece aqui no filme muito claramente, que é a incapacidade de pensar uma outra economia, a incapacidade de pensar uma outra maneira de viver, né? Então, a gente não tem que substituir o carro. O carro era o menos importante da gente encontrar uma solução. Era muito mais importante a gente encontrar uma solução para como enfrentar essas mudanças climáticas, do ponto de vista da mitigação, de como podemos conseguir produzir alimentos ainda numa situação desse tipo. Isso era muito mais importante que a gente ficar quebrando a cabeça sobre como substituir o combustível do carro por um por outro. Não, e assim... Nós estamos vivendo num país aqui cuja mineração causou o quê? Uma grande companhia multinacional, internacional, muito respeitada, Mariana e Brumadinho. Hein? Fora o morro lá do Curral, não é, de Minas, que está lá. Exatamente. Quer dizer, temos gente brigando... temos gente brigando para explorar potássio, né, no meio de Roraima, perto de terra indígena. Mas não terra indígena, sim, porque a demarcação ainda não aconteceu, porque o processo é lento, mas está ali em terra indígena, ali no lado. Então, assim, quando a gente fica discutindo combustível, a gente não discute ferro, cobre, lítio, potássio. Como é que vai fazer essas linhas todas? Eu brigo com ele por causa disso, a gente discute. Como é que vai fazer essas linhas todas para transmissão de energia? Vai ser o quê? Com ar? Ou vai ser com cobre? Tem que, né? Então, assim, não dá para discutir assim uma coisinha. Tem que pensar o conjunto do filme aqui, e o carro é a coisa mais simples da gente mudar. Vamos fazer uma reforma urbana legal, que a gente vai precisar de menos carro e muito menos de carro individual. Vamos pensar em transporte coletivo, se tiver que pensar. Consumo é igual renovação da natureza. E a sua pauta é muito pulsante. Parabéns. Bem, o mediador ele recebeu uma série de manifestações do público por escrito, né? E a primeira ela tem uma ligação direta com o último debate que a gente fez em relação à mobilidade, né? Por favor, uma enquete prática, mesmo considerando o tipo de público. Bom, eu estou lendo, hein? Não estou fazendo nenhuma qualificação de vocês, né? Quem fez a pergunta ou a questão que está fazendo, né? Quantos aqui vieram a pé, de bike ou de transporte público? Vamos fazer uma... Primeiro, em relação a pé. De bicicleta. Puxa vida. E de transporte público. Opa. E de transporte individual. Bom, está feita, então, mas para satisfação, né, Bem, as perguntas que vieram, né, elas não identificam a quem que ela é dirigida, né? Então, é para todos nós, né? Mas uma delas, única, foi para Marijane. Então, Marijane... Lilian Rose, onde é que você está? Com esse nome, não ia ter muitas, né?
considerando toda a sua experiência e conhecimento sobre as mudanças climáticas, na atual conjuntura política do Brasil, quais são as perspectivas do governo Lula de efetivar, realizar as ações necessárias para cumprir os seus discursos internacionais de responsabilidade sobre as mudanças climáticas? Eu não sei. Entende? Eu não sei. Eu acho que, claro, medidas relativas ao controle do desmatamento, eu acho que vão haver, e vão haver melhores, certamente, do que tudo que aconteceu recentemente. A gente viu ontem, né, na solenidade lá em Brasília, o anúncio de concursos para contratar funcionários. Isso é fundamental, né? O IBAMA está completamente, né, está com menos da metade dos funcionários que ele tinha antes. Eu acredito que os planos lá em relação ao, como é que chama, CEDAM, vai funcionar. Agora, a minha dúvida é em relação àquilo que o filme aqui mostra, e o Célio já comentou. Quer dizer, do orçamento da Petrobras, quanto está previsto para continuar a explorar? E eles estavam desesperados para abrir essa nova fronteira ali na foz da Amazônia, né? Então, assim, hein? Porque essa história, eu controlo o desmatamento, que obviamente é a grande fonte de emissão de gás de efeito estufa no Brasil, mas, por outro lado, eu aumento a produção de petróleo, eu acho que matematicamente dá mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Né? Então, assim, esse outro lado eu não vejo, né, um compromisso mesmo, tanto que foi realmente absurdo o que aconteceu, a própria pressão que foi exercida contra o IBAMA, para forçar o IBAMA a voltar atrás, numa avaliação que é extremamente técnica e que tem a ver com o quanto que você não conhece dos impactos ambientais. O IBAMA nem poderia estar entrando no mérito de uma política de expansão ou não. Isso não é função do IBAMA. O que ele teria que dizer é essa exploração, essa prospecção. Porque também, assim, era só pesquisa. Não era só pesquisa. É enfiar uma sonda ali no fundo para ver se sai petróleo. E isso aí é um empreendimento perigoso. A sonda já teve outras sondas que foram arrancadas ali na região. O movimento de, né, as correntes marítimas ali são muito, muito, muito fortes. Né? Então, assim, eu não sei, eu acho que não houve nenhuma. Eu não acredito que haja realmente uma preocupação, um convencimento da parte do governo Lula, pensando no governo Lula como tanto o ministro de Minas e Energia, né, de um lado querendo explorar o petróleo, de outra, Marina, obviamente, não querendo. Mas eu não sei se, nesse combate de forças, quem ganha. Porque esse episódio da aprovação da medida provisória, retirando do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Recursos Hídricos, não é uma retaliação de raiva da Marina, é porque ali tem dinheiro. Então, eu acho que essa lógica constante, que eu acho que o PT também não abandonou, de ganhar eleições trabalhando com aqueles ministérios que têm orçamentos maiores e que esses orçamentos possam ser aplicados em políticas, né, de melhoria da qualidade de vida naquele aspecto, né, pensando que, com isso, se ganha eleições. Então, eu, sinceramente, não sei. Eu acho que nós tivemos realmente convencimento de que a situação é muito séria. A gente não tem que dar nenhuma colher de chá, não. Tem que reclamar toda vez que faz alguma coisa ou não faz o que tem que ser feito. Né? Marijane, a gente pode lembrar um passado recente em que nós dois estivemos às voltas com a forma como a Marina acabou sendo alijada no primeiro governo, né? Não, foi no primeiro. A Marijane ela era secretária, né, eu chamava de Secretaria Marrom, né? Como é que chamava? Secretaria de Qualidade Ambiental dos Assentamentos Humanos. E ela estava,
à frente, né, da discussão, né, em relação a licenciamento ambiental, em relação a novos empreendimentos, né? E eu estava na assessoria da Dilma, lá no Ministério de Minas e Energia. E a gente tentou, de uma forma quase que ingênua, eu diria, né, fazer, elaborar um acordo entre Ministério de Minas e Energia e Ministério de Meio Ambiente. Um acordo, coisa que nunca existiu, e depois do que aconteceu, eu penso que nunca vai existir, né? Que é conciliar, né, empreendimentos com ambiente e sociedade, né? E para vocês terem uma ideia, esse acordo que foi elaborado no final de 2003, né, só foi assinado pela Dilma e pela Marina em abril de 2004. Ficou rodando nos gabinetes durante esse tempo todo, enquanto que se acelerava o licenciamento ambiental das hidrelétricas do Rio Madeira. Até que, num belo momento, o Lula foi a Porto Velho e declarou solenemente que não vai ser um bagre que vai impedir as usinas do Rio Madeira, né? Isso foi o suficiente para que o presidente do IBAMA, na época, pedisse demissão e, em seguida, a própria Marina. Esse embate recente, tão no início do governo, me sugeriu uma repetição da história, né? Mas, enfim, vamos esperar que a coisa seja contornada. Tem mais uma pergunta que diz o seguinte: o filme parece ter algumas limitações. Usa palavras difíceis como descomissionamento para processos importantes. Um momentinho, ver se eu consigo ler toda. Depois, entre parênteses, enfim, o encerramento, né? O descomissionamento é isso que já foi também feita referência pela Marijane, o encerramento das atividades da indústria do petróleo, né? Outro ponto, mostra objetos que não são feitos de petróleo, mas também são problemáticos. Vide o caso do aço no Brasil. Então, parece ser uma visão estreita, geograficamente, economicamente, ecologicamente estreita. Vocês concordam? Eu acho que o Roberto, se ele quiser completar, mas ele já deu uma opinião a respeito da visão, né, eurocêntrica do filme, né? Você gostaria de complementar? Se quiser complementar. Mas é que para mim ficou muito claro ali quando primeiro se mostra a reclamação de um ponto de vista do inglês, né? Que, ao meu ver, não faz nenhum sentido, porque é exatamente o mundo globalizado que foi construído a partir dessa visão, digamos, nortista, né, do mundo da economia. Agora, além disso, eu acho que tem uma certa leniência, digamos assim, com a própria indústria do petróleo, porque tem muito mais danos do que foi colocado aqui, tá certo? A região de Brent, por exemplo, quer dizer, tem lá a coisa do... nós estávamos no Greenpeace e tinha a campanha toda de Brent Spar, tá certo? Que era um descomissionamento de uma das plataformas
do jeito mais porco possível, porque era pegar e simplesmente dumping, tá certo? Com a desculpa de que a plataforma ia virar um grande recife de coral, ia ser uma morada de peixes, ia virar um grande hotel 5 estrelas para tudo quanto é, né? Golfinho, baleia, etc., que está ali na... Né? Então, falácias, tá certo? Mas eu acho que a mensagem principal para a gente é a seguinte: nós temos que sair fora do petróleo. Como é que nós vamos fazer? Nós temos uma empresa aqui no Brasil, tá certo? A Petrobras, né? Que é casualmente poderosa, ainda é uma coisa de orgulho nacional, não é isso? Tem um certo... Né? Oi? É a maior empresa. E a melhor, onde todo mundo quer trabalhar, tal. Então, eu acho que esse é um problema para a gente lidar, tá certo? Não precisa nem recorrer à indústria toda no mundo, né? Bom, me chamaram a atenção de encerrar, né, ou conduzir para o encerramento do debate, né? Descomissionar o debate, né? O fato é que eu sou testemunha disso. Até 5, 6, 7 anos de idade, não tinha coisa de plástico. O leite vinha em garrafa de vidro, né? Tudo era roupa de lã, de algodão, de não sei o quê, muita coisa de papel. A gente ia na feira e levava um negócio assim para trazer ovos, que era uma gradinha que tem até hoje. E o metal, embora tenha tantos problemas, a mineração, se você constrói objetos para eles durarem, essa vai ser a alternativa que a gente vai ter, e não coisas que a gente joga fora o tempo todo, enquanto que o plástico... Hein? Estão negociando uma convenção internacional do plástico, e qual é a briga? Muito parecido com o argumento dos caras aqui do petróleo. A gente não pode abrir mão de uma hora para outra. A gente vai reduzir, a gente vai reciclar uma parte maior, mas a gente pode... E a proposta do pessoal mais consciente da coisa é, sim, entende? Ter uma data muito próxima para deixar de produzir todo o plástico de um só uso, principalmente o plástico flexível, porque ele não é reciclável. Quer dizer, não vale a pena reciclá-lo, custa muito reciclá-lo. E mesmo os outros que vale a pena reciclar, grande parte deles originários do petróleo, e eles existem. Por quê? Porque, de um lado, sai o que interessa, que é o petróleo, não é? E, do outro lado, sobra alguma coisa que, então, vai ser o plástico, tá certo? Então, assim, a gente pode viver sem plástico. Vivíamos há 60 anos atrás, eu tenho 75. Eu acho que há 70 anos atrás a gente vivia sem plástico. Isso faz referência a uma das questões que foi discutido, inclusive é uma das perguntas, né, que vieram, das questões que vieram para a gente, que é em relação a essa civilização do consumo que nós vivemos, né, e da necessidade da gente reduzir, né, a necessidade de bens, né, que tem curta duração, que não tem destino adequado, né, e que apenas degradam o nosso território, né. Eu queria o território aí fazendo alusão ao conceito arqueológico, né, que foi bem exposto aqui pela Juliana, né. Eu gostaria, antes de dar por encerrada o debate, que foi, na minha perspectiva, bastante rico, né, eu espero que tenha sido para vocês também, eu gostaria de pedir para cada um dos debatedores de fazer suas considerações finais, né. É bonito dessa forma, né, da gente poder encerrar, né. Por favor, Juliana. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez e, bem, acredito que, como aqui cada um falou, temos que realmente pensar, né,
que, se nós não mudarmos, não virarmos essa chave e realmente até a forma, né, de como a gente estrutura a nossa vida, as nossas práticas, né, por exemplo, igual ela estava falando. Lá, essa bolsa aqui é de uma das comunidades quilombolas. Eles ainda trabalham com cestaria, trabalham com a produção cerâmica. Eles ainda sabem conviver com o território, assim como as inúmeras populações indígenas que estão agora sendo novamente atacadas, né, com o marco temporal. Então, essas pessoas sabem conviver com o território, com o ambiente, de uma forma plausível e sustentável, realmente. E que nós deveríamos aprender mais com elas. Com relação ao processo dos empreendimentos voltados à geração de energia renovável, como a energia eólica, o que eu gostaria de falar, reforçar, que não sou contra, tá, as fontes renováveis, só estou falando sobre o processo, que o processo, né, o mau comportamento, como disse o Roberto, que tem que ser mudado, né, e tem que ser pensado, inclusive pensado em conjunto, em coletivo, sobretudo com essas populações que vão ser afetadas por esses empreendimentos. No mais, muito obrigada por tudo aí. Roberto, por favor. Não, eu quero agradecer aqui o convite, a oportunidade, e também a vocês todos pela presença aqui, pela participação. Eu acho que quer dizer, é uma coisa pessoal, né? Eu acho que a gente consegue, com mobilização, com esforço, superar essa crise climática, digamos, no seu essencial, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente já tem as tecnologias, tem o conhecimento que é necessário para não depender dos fósseis. Eu acho que o que amarra, na verdade, são coisas de natureza, né? São políticas, são econômicas, são interesses que estão ficando cada vez menores, na verdade, frente ao drama que está vindo. Agora, eu acho que isso não vai significar ainda, né, toda a melhora que a gente pode ter como ser humano, né? No sentido de que a superação, tá certo, de desigualdades, que acho que é uma coisa absolutamente essencial no Brasil, ela ainda não faz parte, digamos, da equação, tá certo, climática, né? Pelo visto, vai levar um tempo para fazer isso, mais tempo do que a gente tem, na verdade, para reduzir as emissões, né? Então, vai ficar ainda uma parte da tarefa à frente da questão climática. Mas, eu acho que, como eu disse, quer dizer, as soluções já estão à vista, não precisamos resolver a questão de energia escura, matéria escura, vários desafios científicos que a gente tem para conseguir mudar a sociedade, tá certo? Para se mover para além do petróleo. E acho que é isso. Obrigado. Pois é, eu acho que eu sou muito mais pessimista, porque eu acho que o fato de ter soluções tecnológicas à vista, ou mesmo econômicas, pensar numa economia de decrescimento, etc., não quer dizer que a gente tenha a mobilização daqueles que são capazes de decidir sobre isso. E se a gente olhar a evolução ou a involução das conferências todas da Convenção de Mudanças Climáticas, como se citou, né, Bob? Quer dizer, há 30 anos atrás se discutia ainda até que ponto, de fato, as mudanças, o aquecimento era produzido por razões humanas ou não, etc. Hoje já temos toda certeza disso, né? E, no entanto, essa última reunião, a do Egito, o que ela conseguiu tirar? Uma indenização para os países que sofrerem grandes catástrofes. É assim como a gente tem uma doença, uma pandemia que está atacando, mas a gente teve a grande conquista, que foi criar um fundo para indenizar as famílias que as pessoas morram. Quer dizer, nós não fizemos nada para reduzir as causas. E estamos discutindo desde quando que tinha que acabar de não ter mais nenhuma extração de carvão no mundo. Não, se tolerou. E a próxima reunião vai ser simplesmente
na Arábia Saudita. E o coordenador já, que é o, né, que vai ser, acho que, o futuro presidente da comissão, dizendo que nós não podemos abrir mão do petróleo. Então, na minha, assim, eu que acompanhei durante muito tempo as convenções, em geral, né, todas de área ambiental, mas também as mudanças climáticas, eu acho que a sociedade civil mundial tem que fazer que nem aquela moçada. Tem que ir para a rua e dizer: não aceitamos nada que vocês façam aí, a não ser a compromisso, claro, de diminuir as emissões. O resto não é aceitável. Não vem com conversa de nuclear, de reduzir, de fazer isso, de capturar, de pereré, porque, na verdade, eu tenho um neto hoje de 4 anos, vai fazer 4, e eu quero que ele viva decentemente. E isso que eles estão fazendo é enrolar a gente. Então, ao contrário, eu sou super pessimista. Eu acho que a única alternativa que a gente tem é a gente ir para a rua e dizer: vocês não têm o direito de negociar o nosso futuro, ou o futuro dos nossos filhos. Só para adicionar, então, um elemento ao seu pessimismo, essa reunião agora vai ser nos Emirados Árabes Unidos. Tá? Já tem, na verdade, uma proposta de declaração sendo trabalhada que diz o seguinte, que a gente tem que partir para um phase down, não é um phase out, é aquela coisa de redução lenta, gradual e segura, palavras que a gente conhece, pelo menos quem lutou contra a ditadura sabe o que significa, tá certo? Então, phase down de combustíveis, de emissões de fósseis. Né? É um triquezinho, coisa de diplomata, tá certo? Porque diz o seguinte: as emissões, elas podem ser abatidas, né? Então, se você queima um barril de petróleo, mas você comprou uma árvore, tá certo? Então, a pegada de carbono daquilo que você está queimando é menor. Né? Esse é o triquezinho. E é isso que vai ser sacramentado, então, na... Isso é o que a Petrobras diz, que é o seguinte, que ela, para extrair o petróleo, ela gasta menos, ela queima menos petróleo e gás. Tá certo? Só que um barril de petróleo, assim, tem 400 e tantos quilos de CO2 ali, quando você queima aquilo, tá certo? E aí eles dizem: não, a gente economiza uns 2, 3 quilos a hora que faz esse... Legal, tá certo? Isso estava no filme, né, naquela história que também está nas previsões das 20 grandes produtoras de petróleo e gás, né, de descarbonizar as suas emissões nas operações. Né? Então, enfim. Bom, com isso, né, em função do adiantado da hora, nós temos uma nova sessão programada, estourou o tempo, fui avisado agora. O que me só resta dizer: muito obrigado pela presença de todos e todas vocês, a participação, eu agradeço muito, né? E é uma satisfação poder contribuir com a 12ª Mostra Ecofalante e mediar esse debate sobre um futuro não tão promissor da energia. Obrigado.